pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? A última vez que eu tive aqui, cara, faz um mês e meio mais ou menos. Eu peço desculpas por tanto tempo de demora em publicar outro vídeo, mas a agenda está bem apertada, final de ano acaba ficando um pouco mais corrido, ou pelo menos para mim eu tive um aumento considerável aqui no consultório, felizmente, então eu fiquei com um pouco menos de tempo para fazer esses vídeos. Mas, sem maiores delongas e justificativas, vou resgatar um pouquinho o que foi conversado no vídeo anterior sobre a questão da pirâmide de Maslow, aonde nessa pirâmide eu trabalhei com você sobre os degraus das necessidades, o que movem as pessoas a cada necessidade, né? Então eu trabalhei lá com vocês as necessidades fisiológicas, a necessidade de segurança, a necessidade social, a necessidade de estima e de autorrealização. Tendo isso, a partir do momento que eu identifico a minha necessidade, então é só agir, normalmente as pessoas pensam antes de agir, ou deveriam pensar antes de agir. A gente costuma dizer que eu agi sem pensar quando fiz um ato meio afobado. Entretanto, algum tipo de pensamento a gente acaba tendo. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é um pouco disso que vou chamar aqui de parábola integrativa. Tá? Parábola integrativa entre a minha necessidade, aquilo que eu penso e depois em cima daquilo que eu ajo. Tá? Primeiro, quanto à necessidade, nós já conversamos antes sobre a necessidade de Maslow. Hoje eu vou apresentar sobre a necessidade um outro ponto de vista de um contato contigo mesmo, e esse contato contigo mesmo perpassa por um tripé de contato, aonde eu percebo o que está se passando pela minha cabeça, o pensamento, deixa eu virar aqui para vocês, o pensamento, aquilo que está se passando com o meu corpo, a fisiologia e a emoção. Isso vai gerar para o sujeito uma possibilidade de awareness, um dar-se conta, entender qual que é a minha necessidade de fato. Por exemplo, eu tenho fome e fisiologicamente o meu estômago vai começar a roncar. Aí eu penso, puta que pariu, não paguei o gás. A emoção, ansioso porque eu não sei como é que eu vou fazer a minha comida. Compreenderam? A partir disso, o que eu vou fazer com essa necessidade que surgiu? Eu me dou conta que eu estou com fome, que eu não paguei o gás e, enfim, eu fico ansioso porque eu não sei direito o que eu vou comer. A tendência do sujeito, a partir daí, vai ser em cima daquela parábola integrativa de gerar uma ação em cima do resultado disso. Fica claro? Olha só. Vamos pegar o exemplo da pessoa que identificou a sua necessidade. Esse positivo é que ela identificou a sua necessidade, ela está com fome. Então, ela vai pensar, ok, tenho que comer. O que ela vai lá? Ela age e ela consegue saciar sua fome, então ela fica com uma alta autoconfiança, afinal de contas ela conseguiu ser assertiva com a sua necessidade. A necessidade era a fome, ela pensou o que ela poderia fazer e ela agiu, satisfez, ok? O exemplo da fome, ele é simplório, mas eu vou utilizar outro exemplo agora com a questão mais corriqueiras que aparecem aqui no consultório de vez em quando. Corriqueiras no sentido de repetida, não de pouco importante, tá? Vamos supor que eu não tenho muita clareza de qual que é a minha necessidade. Eu não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta, né? Quer dizer, brincadeira à parte, eu não sei se daqui a pouco eu dou prioridade por trabalhar, se eu largo tudo e vou atrás da mulher amada, eu não sei se daqui a pouco vale a pena eu estudar, porque eu não sei direito qual é a profissão que eu quero, mas meus pais estão pressionando para que eu vá estudar, ou eu preciso estudar para trabalhar mais. Enfim, o sujeito está perdido, ele não consegue fazer um contato genuíno entre a sua emoção, a sua fisiologia e o seu pensamento.
ele não tem um dar-se conta, ele não tem uma explosão de uma awareness da qual possa identificar mais claramente como pensar e agir. O sujeito que não tem clareza da sua necessidade, ele gasta muito tempo pensando. Sendo repetitivo, né? Pensa naquela pessoa que é muito prolixa, que ela tende a procrastinar bastante. Esse é o termo que eu estava procurando. O cara que procrastina e pouco age, ele deprime. Ele tem uma tendência a deprimir porque quando ele age, ou foi de uma maneira muito ansiosa, ou a ação dele não satisfez plenamente a sua necessidade. Tá, mas como é que ele vai satisfazer a necessidade se ele nem sabe direito qual que é, ele não identificou direito? Por isso mesmo, a importância de identificar essa parábola integrativa aqui é dar-se conta do movimento que você faz. E a base principal é esta aqui. Claro que é importante que mesmo que você não tenha muita clareza do que está acontecendo contigo, do que tu está sentindo, do que está passando pela tua cabeça, de como o teu corpo está, que você possa executar algum tipo de ação, aliás, pensar em alguma coisa para fazer, para depois executar algum tipo de ação. E a consequência disso, seja ela positiva ou negativa, minimamente pode te dar um aumento de autoconfiança porque você agiu, você fez algum movimento, você não ficou estagnado, não ficou parado. A questão é que quanto menos essa ação tiver uma relação com a sua necessidade, mais ansioso você vai ficar. Quanto mais tempo você demorar para agir, porque fica ali pensando, fica remoendo na cabeça o que dá para ser, o que poderia ser, o que daria para acontecer diante das suas ações, mais ansioso você fica porque a ação não teve coerência direta com a necessidade primordial. Como é que eu faço para identificar as minhas necessidades? De novo, olha lá o vídeo anterior da pirâmide de Maslow que eu trouxe para vocês e também olha o tripé de contato. O tripé de contato que eu estou convidando a vocês dar uma olhada é para se dar conta da awareness, para se dar conta... Perdi o desenho da awareness. Para se dar conta da sua fisiologia, se dar conta do seu pensamento, se dar conta da sua emoção. Vou dar um exemplo um pouco mais claro. Uma mulher esses dias estava me narrando que ela estava na rua e viu uma mulher de mini saia. Imediatamente ela sentiu ciúme, porque esse é o tipo de mulher que talvez o namorado dela se interessasse. Como é que ela começou a se sentir? Toda com suor no corpo, tremendo, e começou a fuçar para procurar o namorado na internet, ver o que ele estava fazendo. Então, vamos de novo, dentro dessa questão de pensamento, fisiologia e emoção. Ela viu uma mulher de mini saia na rua. Ela começou a se sentir com ciúme, começou a se sentir ansiosa, porque o pensamento foi, daqui a pouco o meu namorado gosta desse tipo de mulher. A fisiologia dela foi sentir o corpo todo enformigado. Lembrando que a fisiologia tu não tem como escapar, tá? É algo que vem. Assim como o pensamento, a emoção, ela vem, ela é muito instintiva. Agora, qual foi a ação dela? Ir lá e mexer no celular para ver se saciava a emoção. Quando daqui a pouco a necessidade dessa criatura é de se sentir melhor consigo mesma, se sentir mais segura com aquilo que veste, para não se sentir tão ameaçado por aquilo que o outro pode estar pensando ou gostando, ok? Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui hoje para vocês. Fica o convite para compartilhar esse vídeo, passar essa ideia adiante. À medida que sobrar um pouco mais de tempo, eu trago mais coisas em relação a isso, principalmente quanto ao ciclo de contato. Por que algumas pessoas conseguem fazer essa parábola integrativa de uma forma mais plena, né, que lhes deixam autoconfiantes, e outras ficam patinando um pouco, tá bom? Muito obrigado, compartilhe esse vídeo, curte aí, beijo para vocês.